Voltamos diretamente aqui da academia da Strike Thai com o professor Ricardo Mirrado. A gente está falando sobre lutas. É um componente importante dentro das capacidades físicas, é a resistência, a força, a flexibilidade e a agilidade. Esse tipo de esporte que envolve tantas capacidades físicas de uma vez só, a gente vai ver algumas demonstrações e algumas dúvidas que são coerentes normalmente do universo das lutas, os estilos de lutas e diferentes tipos de lutas. Para isso, o professor Ricardo Mirrado pediu a participação do aluno José Augustos, né, José? Ele vai ajudar a gente para a gente entender um pouquinho mais sobre esse universo das lutas. Mirrado, no jiu-jitsu, nota-se assim que existe muito essa coisa das alavancas e de agarrar, né? Tem diferenças, por exemplo, assim, na posição de mão de agarrar quando eu estou em pé e quando eu estou deitado? O que favorece quando eu estou em pé? Preferencialmente é o agarrar e puxar, e quando eu estou deitado, o que é primordial para a luta quando eu estou deitado aqui com o aluno? Por exemplo, você está com o José aqui, a demonstração assim para a gente. Na luta agarrada do jiu-jitsu, a base, como que seria mais ou menos? Ó, eu acho que uma forma legal de eu conseguir tentar passar para a galera em casa o como esse clinch que fala, né, que o clinch em pé, que seria que no solo também a gente faz esse trabalho de clinch, de troca de pegada, seria o clinch normal que a gente usa, pode fazer, Zé, para estar ou parando o ataque do meu oponente, trabalho aqui ou trabalho aqui, com a cinturada, ou para continuar colocando golpes mais agressivos, e sem perder tanto o controle do meu oponente. Então eu travo ele ali, consigo colocar com o joelho, consigo colocar com o cotovelo, ou também parar o ataque dele. Quando eu estou bem perdido, eu consigo colocar esse clinch e diminuir o ataque dele. Então, de pé, essa palavra muito comum é o clinch para mim segurar o oponente, tá? Isso. Preferencialmente vou na cabeça para diminuir a capacidade dele de visualizar o jogo também. Isso. Tá? No chão, tem diferença? Por exemplo, eu posso entrar em qualquer posição no chão no oponente? Posso fazer essa troca de esgrima, que nem aqui em pé mesmo tem essa esgrima aqui, ó, chama esgrima. Eu faço ela no solo também, para estar buscando a melhor posição e assim tentar aplicar um golpe efetivo nele e submeter ele ao meu ataque. Então parece que de pé a mão é muito importante no jiu-jitsu, né? Muito, muito. Em todo o processo, em toda forma de eu buscar colocar meus golpes, é muito importante a forma que eu vou colocar minha mão também. Deitado, quando a gente vê muito aquilo do tá embaixo ou tá em cima, se eu estiver embaixo eu já estou perdendo o jogo ou não significa isso no jiu-jitsu? Não. Pode dar, por favor. O José vai ficar por baixo, tá? Nessa posição aqui, o meu ataque, ele é superior porque as costas dele estão coladas no chão, então para ele me golpear com um soco, estando as costas coladas no chão, fica mais difícil. E fora que eu tenho não só o meu corpo livre para bater, que as costas dele estão travadas, a minha não, como também eu tenho a gravidade a meu favor, então potencializa, tudo potencializa. Só que, em algum aspecto, se eu me empolgar, como a gente fala, e crescer o olho na situação, ele pode vir para o meu braço e acabar atacando uma chave. Ele pode também, com as pernas dele, tá colocando movimentos que, vamos supor, o triângulo mesmo, que é um estrangulamento, na parte, principalmente no jiu-jitsu, a gente usa esse golpe para inibir o nosso oponente e também tá submetendo ele a um estrangulamento. Ou também o uso das pernas aqui, chutando o meu rosto, principalmente se eu estiver em pé, porque na regra diz, 3 apoio, ele não pode dar nenhum tipo de chute no meu rosto. Qual seria os 3 apoios? Um pé no joelho, o pé no chão, ou um apoiado, uma mão no chão. Só que tendo 2 apoios, ele pode também estar me atacando. Então, muitas vezes a pessoa acha que a pessoa está embaixo e está numa situação complicada, e não está. Se ele tiver uma habilidade maior que a minha embaixo, com certeza ele pode ganhar essa luta. Quando a gente pensa agora no Muay Thai, né, que é uma luta de contato diretamente, que áreas que eu não posso acertar, que isso é antijogo no Muay Thai, se existe isso no Muay Thai, se não existe isso no Muay Thai, existe. E existe também diferença se eu lutar com aquela caneleira, ela protege, parece mais, mas por que no MMA é sem caneleira e dá a impressão que o risco fica grande também? Primeiro vamos pensar assim, as áreas que eu não posso acertar no Muay Thai. Os órgãos genitais,
Olho, no MMA, a capacidade de eu atacar os olhos dele por conta da luva pode, mas no boxe é um pouco impossível de fazer. Golpes na nuca não é válido, tá? No MMA, eu posso, no Muay Thai eu posso conectar qualquer tipo de cotovelo, movimento de cotovelo. No MMA, não. Eu não posso dar cotovelada, vamos supor, ele vem entrar uma queda. Ele entrou uma queda, eu dou uma cotovelada de baixo para cima, isso é legal. São modalidades diferentes, tá? Porque às vezes as pessoas confundem um pouco o MMA com o Muay Thai por conta do MMA começar em pé. Mas a regra é um pouco diferente, só que primordial, golpe baixo não vale. Entendi. Por exemplo, é uma demonstração. Quando eles estão com o aparato da caneleira, a caneleira dá a impressão que ela bate e ela protege quem bate, mas também protege de quem recebe o golpe. Isso. Não tem isso no MMA. E o quanto essa exposição da canela bater com canela não traz um risco de um trauma? Pode causar um trauma? Pode, como teve no caso, próprio no MMA, um chute de Muay Thai, que é o golpe na coxa, o chute na coxa, o Anderson com o White, que fez um bloqueio com o joelho onde quebrou a canela do Anderson, foi traumático, até para quem vê é assustador, é forte. E a caneleira em si, ela é usada também no MMA, mas só que ela só é usada quando o atleta é amador. Então, o atleta está estreando, ele vai ter uso de caneleira e às vezes até o capacete. Isso tanto no Muay Thai quanto no MMA. Muito legal. Quando a gente pensa nas outras artes marciais, as agarradas, como o judô, que é muito tradicional, né? Por exemplo, o que o judô poderia corroborar para a luta de quem faz uma luta no MMA, por exemplo? O que o judô corroboraria ou colaboraria para melhorar esse tipo de luta? Nas quedas, por exemplo, melhoraria muito? Você consegue dar uma demonstração para a gente? Eu sou um atleta que eu gosto de lutar no solo, só que o meu caminho é longo até chegar lá no solo. Então eu vou usar o quê? Vou até abranger um pouquinho, vou aumentar um pouquinho mais essa demonstração para você. Vamos colocar o boxe e o Muay Thai. Eu coloco o boxe e o Muay Thai em cima, trabalhando uma entrada para fazer algum tipo de pegada, para mim poder projetar uma queda, aí eu vou fazer o trabalho que eu gosto no solo. Então, por isso que MMA, Mixed Martial Arts, é a mistura de todas as artes marciais. E nessa transição, em pé, você pode estar treinando tanto boxe, ser um atleta de boxe, ser um atleta de Muay Thai, de kickbox e assim por diante. Para fazer essa ligação, judô seria legal, wrestling, greco-romana. E aí no solo já entra jiu-jitsu, o sambo, que é uma modalidade russa, que eles gostam de trabalhar bastante no solo. Então essa variação que eu preciso, o caminho que eu vou buscar e para o que eu quero também, eu preciso ter essas modalidades que vão conectar. Tipo o judô ele conecta para o solo, para quem gosta de fazer o solo. Em contrapartida, quem não gosta de fazer o solo, ele tem que treinar também para defender essa queda, para não ir no jogo do oponente. Muito bem. Então, hoje, no mínimo, para quem vai lutar MMA, 2 modalidades no mínimo. Uma agarrada e uma de combate de contato no mínimo. Isso. Eu indico para o aluno, quando ele começa aqui, ele vai fazer uma aula experimental tanto de jiu-jitsu e de Muay Thai. Ele fala, professor, eu gosto mais de Muay Thai. Então, vamos aplicar bastante essa modalidade em cima dele, vamos fazer ele entender como trabalhar essa parte em pé. Aí, após que ele começar a desenvolver, eu vou colocar a parte do solo nele. Porque é muita coisa. Para o aluno entender o que é um jab direto, demora um tempo para conseguir conectar esse golpe. Agora, imagina a variação tanto de golpes com o punho, joelho, os pés com chute, e ainda fazer essa parte de queda e o solo é muita coisa. Então, é uma modalidade que leva um pouco mais de tempo para você aprender. Entendi. Uma dúvida, de repente, para a gente, você que lutou, né, e luta até hoje, muito tempo, as lesões são comuns de todos os esportes, né? Eu fui do voleibol, ter lesão de punho e de tornozelo é comum, imagino que outras para você sejam comuns. Mas é muito forte para a gente que assiste uma luta, as lesões que acabam sendo no rosto, na boca, no nariz. Quanto tempo que demora para você parar de sentir aquela sensação da contusão que acontece, de repente, de um contato de um soco, acaba estraçalhando algum pedaço de pele do rosto ou de outras partes do corpo? Você já tem uma sensibilidade assim, vai demorar 1 mês, 2 meses, ou sente ainda? Olha, o fato de sentir, isso aí vai para a vida toda. O que eu posso fazer para diminuir um pouco isso é
conseguir acertar meu time, meu tempo de luta para os golpes, todos os golpes que ele projetar em mim, não serem efetivos. Então, aonde está? Conseguir trabalhar mais as esquivas, conseguir trabalhar mais o meu time, bater e sair para não receber tanto, porque se o golpe for conectado perfeitamente, se o corpo dele for perfeito, for conectado no meu rosto ou qualquer parte do meu corpo, eu vou sentir, independente do tempo de treino. Isso aí dificilmente a gente consegue inibir essa dor. O que a gente vai conseguir é acertar essa distância e diminuir esse ataque dele. Você já deve ter golpeado e tendo um lockdown, como eu poderia chamar? Lockdown, sim. E também recebido, né? Feito. Qual a sensação quando você acorda de um golpe muito forte, você acaba desmaiando, e como que é essa sensação? Ó, é uma sensação que eu tive e a gente conversa entre a gente, né? Todos os atletas falam, é um trem passando, é uma carreta passando, você escuta um trem passando assim, fazendo aquele apito e vai embora. Fala, o que esse caminhão passou aqui? É muito louco. É uma sensação que é difícil descrever ela, mas vamos pensar assim, acabou de passar um trem, você estava dormindo e acordou assustado. Ali você não entende mais nada. Você lembra a primeira luta que você teve real, assim, meio no campo profissional? Vou lutar hoje, e como foi essa sensação? A sensação, inclusive, esse final de semana teve a luta da Brenda, que fez a disputa do Brasil-Paraguai com uma atleta paraguaia. Foi no mesmo ginásio que eu iniciei. E eu lutei 2 vezes nesse ginásio, nunca mais voltei. Foi em 2006, eu voltei agora. A sensação que eu tive no dia é que eu estava num lugar completamente gigantesco. E eu olhei hoje, esse final de semana, eu olhei e falei, como que esse ginásio é pequeno? Então, o primeiro contato que eu fui ali, eu vi um atleta para lutar comigo, eu falei, não, é matar ou morrer. Muito bom. Conrado, a gente está acabando e dentro da educação física, trazer para a educação física uma frase muito comum, que quando a gente fala do universo das lutas, e é muito explorado, principalmente vindo do oriundo dos profissionais de luta, quem luta não briga, né? A gente sabe que a violência é algo muito forte em todas as regiões do país, muitas pessoas procuram as lutas como defesa pessoal. Que defesa, que você colocaria para a pessoa que está te assistindo, principalmente em cima dessa frase, quem luta não briga, e a mensagem que você deixaria para o seu público tão grande, né? Você é um professor há tantos anos, tem um vínculo também com Botucatu e região, o que você deixaria dessa frase, e agradecer já pela sua participação aqui no nosso programa, a possibilidade de a gente ter você aqui e abrir a sua academia para a gente poder fazer esse programa. Por favor. Obrigado, Amaury. Obrigado. Obrigado a todo esse tempo que também que a gente tem essa parceria da do Vale, que assim, tem um evento que a gente faz junto de luta e dá a oportunidade para esses meninos. Uma coisa que eu quero falar sobre isso aí, quem briga não luta, eu desde a minha adolescência, desde a minha infância até hoje, eu fui uma criança muito agressiva. Então, por vários motivos, eu sempre fui muito agressivo, fui muito brigão. E cada ano que passa, essa agressividade ela foi diminuindo. Então, a mensagem que eu posso dizer para vocês, treine, faça uma arte marcial independente, seja jiu-jitsu, muay thai, boxe, para proteger você, para proteger sua família, mas não use com uma pessoa que não tem o conhecimento que você tem, porque isso aí é desleal, é desonroso e não é isso que o tatame passa para você. Muito obrigado de coração mesmo. Obrigado, José, pela sua participação. A do Vale Esportes agradece a você que vem acompanhando todos os nossos programas. Lembre de baixar o nosso aplicativo da do Vale TV e a cada dia mais a do Vale TV com muito mais informação. Obrigado e até breve e até a próxima.